Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, seja qual for a hora que você for acompanhar esse vídeo. Quero saudar a todos com a saudosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãos católicos, livres pensadores, você de toda classe na sociedade. Meu nome é Edmilson Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje trataremos de um assunto importante, a qual é a ansiedade. Hoje eu quero falar um pouco de como superar a ansiedade baseado na palavra de Deus. Então, dito isso, já quero te convidar a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like, a comentar, a compartilhar com seus amigos, para que outras pessoas sejam abençoadas, alcançadas por esse conteúdo importante na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Tá bom? Então bora para o assunto, superando a ansiedade. Como superar a ansiedade, esse tema tão importante, tão falado nos últimos dias, onde muitos também entendem que a ansiedade é algo que é frescura, que isso é frescura das pessoas que sofrem com ansiedade. Mas, querido, isso não é frescura, isso é uma verdade categórica que tem afligido muitas pessoas na nossa sociedade, de todas as classes sofrem com essa, vamos dizer assim, maldição, com essa terrível doença emocional. Então, a ansiedade, para quem não sabe, está no topo, meus queridos, da lista dos grandes males que tem afligido os nossos dias. Hoje, os grandes acontecimentos ruins, terríveis, têm levado inúmeras pessoas a se preocuparem de forma deliberada com a segurança e com o futuro. É verdade, a sociedade cada vez mais, meus amados, se desenvolve visando o quê? O bem-estar, a comodidade no futuro. E, infelizmente, é crescente um número de pessoas que estão trabalhando visando o que? Especialmente o lado financeiro, que inevitavelmente gera ansiedade. Olha que terrível, olha que tristeza. Desde as crianças até os adultos, é notório, meus queridos, que a gente observe a presença de preocupações, seja ela de origem escolar, familiar, sentimental, espiritual e principalmente na área profissional. É verdade. Quantas pessoas que têm perdido os seus empregos, os seus trabalhos, por causa que não têm lidado com a ansiedade de forma sábia e têm sido vencido por esta doença, por este mal na sua vida emocional. Porque talvez no seu emprego a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande e acaba sofrendo com ansiedade. Mas hoje eu quero tomar por base aqui a palavra de Deus, como eu disse a princípio, que é uma regra de fé em que eu acredito. E se a gente olhar para a palavra de Deus, vamos encontrar vários trechos da Bíblia que Deus adverte aqueles que creem nele a não ficarem apreensivos por qualquer que seja a situação. Pois quando nós agimos dessa forma, nós declaramos que a nossa fé está minguada ou abatida. É inevitável que a nossa fé em determinados momentos, em determinadas situações, ela seja afetada pelas privações, pelos problemas. Mas quando nós
tomamos a atitude de buscar a palavra, buscar na oração, a nossa fé cada vez mais se renova. E o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, querido, nós precisamos crer que Deus, Ele cuida de nós. Deus está no controle de tudo. O primeiro texto que eu quero citar aqui da Bíblia está registrado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde está escrito: lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Esse texto me chama a atenção que Deus, através do apóstolo, nos convida a lançar nele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas aflições nele, porque ele se responsabiliza. Por que nós devemos lançar nele os nossos problemas, queridos? Porque ele cuida de nós. O cuidado de Deus é extraordinário para com a nossa vida. Haja vista que, às vezes, Deus permite situações para aprimorar o nosso caráter, aprimorar a nossa índole, a nossa fidelidade. Mas toda vez Deus nos chama, nos convida a lançar nele os nossos problemas, a lançar nele as nossas preocupações. E não há porquê, queridos, ter dúvida, porque as Escrituras são a própria voz de Deus falando conosco, e a maior verdade na qual o homem deve e pode confiar, sem duvidar. Amém? Uma certa feita, uma senhora idosa, ela disse que havia sofrido muito na sua vida. Por quê? Porque principalmente ela preocupava e tinha medo de coisas que nunca aconteceram na vida dela. Olhe para você ver aonde a ansiedade leva a pessoa. Então ela preocupava com coisas, tinha medo de situações que nunca aconteceu. A ansiedade é assim, leva a pessoa ao sofrimento emocional por coisas que não acontecem e que talvez jamais vai acontecer. Mas eu não julgo ninguém, porque isso é gerado por, às vezes, nós temos incerteza do amanhã, do que vai acontecer. Os problemas que sofremos, as situações que nos encontramos, gera preocupações, gera incerteza, instabilidade e acaba gerando a ansiedade. Só que o mal nosso, às vezes, é proceder como pessoas que usam elevador, mas não colocam a pesada mala no chão e preferem segurar todo o peso. Às vezes nós preferimos carregar esse fardo sozinhos, em vez de lançar a ansiedade, esse problema, as preocupações em Deus. Como disse Pedro, lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então precisamos entender que a ansiedade, ela precisa ser lançada em Deus, precisa ser colocada na mão de Deus, porque Deus tem todo o controle. Amém? Glórias a Deus. Queridos, Deus não falha em cuidar de nós. Hoje vivemos em um mundo moderno, onde as pessoas cada vez mais se tornam ansiosas. É verdade. Cada vez mais cresce o percentual de pessoas que têm sofrido com ansiedade no mundo. A ansiedade não escolhe cor, ela não escolhe classe social, não escolhe classe, se ela é alta, se ela é média, se ela é baixa, não. A ansiedade, ela chega e entra. E se nós não sabemos lidar, superar, nós somos dominados por esse mal que nos leva ao fracasso, infelizmente. Infelizmente, até no meio dos cristãos,
muitos escolhidos estão sendo enganados e nem percebem, queridos. O que afinal está faltando às pessoas neste mundo dominado e controlado por interesses escuros? O que está faltando? Falta de confiança em Deus. É verdade, falta de confiança em Deus. Querido, nós precisamos confiar em Deus de forma total, em todo. Amém? Não só em momentos, mas em toda a nossa vida, confiar em Deus. Não se preocupar, naturalmente, não quer dizer que os problemas são retirados de nós instantaneamente, imediatamente. Mas sim que é elevado o peso que esses fardos representam em nossas vidas. É elevado o peso que esses fardos representam em nossas vidas, queridos. Os nossos problemas, as nossas dificuldades nem sempre são solucionadas imediatamente. Mas eu tenho certeza que se a gente trabalhar da forma certa, todos os problemas serão solucionados. Porque nós confiamos em Deus. Você precisa confiar, acreditar. Dar um voto de confiança a esse Deus lindo e maravilhoso. Na prática, não é difícil, meu querido, confiar em Deus, aprender a confiar em Deus. O que nós precisamos fazer é conviver, buscar Deus todos os dias, todas as manhãs, orar, ler a palavra de Deus, mas não só ler, mas praticar. Amém? Extrair da palavra de Deus ensinamentos e aplicá-los à nossa vida, para que possamos sofrer uma transformação da mente, uma transformação de espírito, uma transformação da nossa alma, aonde está centralizado o centro de todas as emoções, é a nossa alma. Então nós precisamos trabalhar a nossa saúde emocional da nossa alma pela palavra de Deus, por comportamentos saudáveis, por hábitos que nos realmente vai trazer benefício para a nossa alma. Quando nós voltamos a olhar para a Bíblia, eu quero pegar mais um texto que está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus ensinando num sermão do monte, ele disse aos discípulos: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha o que Jesus está dizendo para os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos naquele momento estavam preocupados com o que havia de comer, de vestir, de beber do dia próximo. Ou seja, o outro dia nem tinha chegado, eles estavam preocupados. Eles nem sabiam se ia amanhecer vivos. Estavam preocupados. E Jesus disse: não andeis ansiosos. É isso que leva a pessoa a ter ansiedade, é a incerteza do amanhã, é a incerteza do que vai acontecer depois, daqui 1 hora, 2 horas, e aquela preocupação vem, aquela insegurança vem, e a pessoa começa, e também tem a influência diabólica, que a mente da pessoa está aberta, e o diabo vai trabalhando ali de uma forma oculta, invisível, e a pessoa acaba sofrendo de forma terrível com a ansiedade. Então precisamos entender que a ansiedade não é frescura, é um assunto sério, é um assunto que precisa ser falado, pautado nos nossos dias, nos lares, nas igrejas, para que muitos possam superar a ansiedade de forma certa e correta. Amém? E Jesus, nesse texto, ele estava ensinando os apóstolos a não ter ansiedade. Quando nós pegamos a palavra ansiedade nesse texto aqui no grego, ela significa o quê? Atraídos para direções diferentes, divergentes. Ou seja, as nossas esperanças nos puxam para um lado, nossos medos para o outro. E atenção, querido,
que isso gera é insuportável, essa diferença. Então, aí acaba as pessoas sofrendo com ansiedade. O sentido da palavra ansiedade está associado ao quê? A angústia, que também significa o que é apertado. Aquele sentimento de angústia, de tristeza na alma, no fundo, que às vezes não conseguimos entender. Quando nós ficamos ansiosos, nós sentimos o quê? Apertados, angustiados, aflitos, inseguros. É um estado terrível que nós sofremos, a ponto de que desse estado nos levar a ter doenças físicas bastante claras. Mas olhando a ansiedade, meus amados, do ponto de vista espiritual, a ansiedade ela é constituída de pensamentos, ou seja, a mente, de sentimentos, de coisas que traz mal para a nossa vida. Ela é constituída de pensamentos negativos, de sentimento incorreto acerca de coisas, de pessoas, de circunstâncias na nossa existência. Oh, meu Deus do céu, vai trabalhando, meu Pai. Querido, não basta a gente dizer para nós mesmos, pare de se preocupar, não. A nossa força de vontade não é capaz de pegar este ladrão da alegria que é a ansiedade. Mas para a gente vencer a ansiedade, não é preciso ter mais do que boas intenções. Para vencer a ansiedade, é preciso ter mais do que boas intenções, queridos. Amém? Então precisamos o quê? Entender que a ansiedade é algo que precisa ser trabalhado gradativamente, que de nós mesmos não conseguimos vencer a ansiedade. A mente ela procura seguir duas direções ao mesmo tempo. Isso resulta em que uma confusão terrível, um contrito, uma bagunça na nossa mente. Então precisamos organizar os nossos pensamentos. Um grande pregador, num sermão que ele pregava, Sherman Johnson, ele diz: o homem que quiser ter um tesouro nos céus e quiser servir a Deus e não as propriedades, deve se desvencilhar-se da ansiedade, largar a ansiedade. E como nós se desvencilhamos da ansiedade? Lançando as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas incertezas aos cuidados do nosso Deus, que criou os céus, que criou a terra e que tem todo o controle em suas mãos. Deus, ele traz paz na nossa alma, querido. Jesus traz paz na nossa alma. Ele disse certa feita: a minha paz eu vos dou, a paz que o mundo não pode dar. Oh, aleluia. Então, querido, quando nós temos segurança, a paz de Deus, ela nos guarda. E o Deus dessa paz, ele nos guia. Filipenses 4:7 e Filipenses 4:9, depois você lê. Mas para a gente, querido, vencer a ansiedade de fato, experimentar a segurança, a paz, nós devemos cumprir 3 condições aqui que Deus nos determina perante a palavra do Senhor. Amém? E eu vou falar dessas três condições aqui e vamos encerrar o vídeo. Tá bom? Ficou um pouco grande, mas esse assunto deve ser trabalhado com paciência. Querido, primeira condição é confiar em Deus em oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando nós lemos, percebemos que o melhor remédio contra a ansiedade é a oração. É verdade, Paulo fala isso. Para a gente levar as nossas petições em oração e pela súplica com ações de graças a Deus. É verdade. Então, a oração, ela nos ajuda a vencer a ansiedade de uma forma bem correta, bem simples. Então, querido, nós precisamos levar as nossas petições, as nossas
dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos medos, amém? Tudo quanto nós tivermos de preocupações, precisamos levar a Deus em oração. Ou seja, toda vez que nos pegarmos com ansiedade, é preciso dobrarmos os joelhos e começar a lançar a Deus a nossa ansiedade, lançar a Deus os nossos cuidados, a gente por lugar ficar sozinho com Deus e falar com o Senhor. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos muitos heróis da Bíblia que aprenderam a lançar sua ansiedade em Deus e confiar em Deus através da oração. E assim, através dessa primeira condição, eles conseguiram vencer a ansiedade, a confiar em Deus. Jó, Ana, Asaf foram exemplos de pessoas aqui, de alguns que venceram a ansiedade, a incerteza, as preocupações através da oração, querido. Então nós precisamos orar, conversar com Deus da maneira correta, sobre tudo que nos preocupa. Amém? É o primeiro passo para a gente vencer a ansiedade, é conversar com Deus da maneira correta sobre tudo que nos preocupa. Perceba, querido, que a paz de Deus guarda o coração e a mente. São as duas áreas em que as preocupações e a ansiedade são geradas. Então a paz de Deus, ela guarda o coração e a mente. Amém? Então precisamos entender que a oração é um fator primordial para vencermos a ansiedade. À medida, querido, que confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade habitará em nós. Voltando ao texto de Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus nos ensina que não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. O que devemos fazer é o que? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. A oração, querido, sem sombra de dúvida, ela vence a ansiedade. Se a gente pôr em prática a oração como estilo de vida, a ansiedade jamais vai ter lugar na nossa vida. Amém? Vamos para a segunda condição, pensar corretamente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Querido, o que nós pensa, isso influi para vencer a nossa ansiedade. O que nós pensamos. Se a gente pensar coisas negativas, isso vai atrair coisas negativas, isso vai piorar a nossa situação, a nossa saúde emocional. Amém? Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E logo o nosso coração, a nossa alma, se vê o que? Aflitos, apertados pela ansiedade. Então, olha que interessante, quando Paulo fala de que tudo que é verdadeiro, entendeu? Tudo que é verdadeiro, então precisamos pensar em coisas que é verdadeiras. Uma pesquisa feita sobre a ansiedade mostra o quê? Que 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivo legítimo para a preocupação, certo? Mas os outros 92% são imaginários, ou seja, nunca aconteceram ou envolvem questões fora do controle da pessoa. Ou seja, com situações que a pessoa não consegue controlar, isso acaba gerando ansiedade, coisas que imaginárias, que nunca aconteceu, que nunca vai acontecer, acaba gerando ansiedade. Então, por isso que precisamos confiar em Deus, orar primeiramente e trazer pensamentos verdadeiros para a nossa mente. Amém? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso que precisamos trazer para os nossos pensamentos. Amém? Trazer coisas boas para a nossa mente, trazer coisas saudáveis, encher a nossa mente de coisas saudáveis que não vai trazer pensamentos negativos, sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade. Amém?
E pulando para o terceiro aqui, o último, viver corretamente. Olhando para a Bíblia, capítulo 4, versículo 9 de Filipenses, Paulo ele fala para a gente fazer igual a ele, ou seja, aprender a palavra de Deus. Receber a palavra e guardar em nosso coração e a praticar. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele disse para a gente não ser ouvinte, mas praticante da palavra. Amém? Então é preciso a gente praticar a palavra de Deus. Paulo disse em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração, querido. Então a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela que nos guia, ela que nos domina, ela que dá as diretrizes para a nossa vida. Quando nós pegamos a palavra e guardamos em nosso coração, a nossa confiança em Deus aumenta. Nós aprendemos a lançar nossos problemas a Deus, confiar nos cuidados de Deus, nas providências de Deus. Às vezes, as contas que temos, as dívidas, as incertezas que nós temos, levam ao quê? A falta do pão, a falta do que comer, de ver ali o celeiro vazio. Isso traz também preocupação, gera ansiedade e vai gerando coisa pior, chega a depressão. E quando nós vivemos pautados na palavra de Deus, nós entendemos que é um Deus que providencia, há um Deus que faz milagre, há um Deus que cura, há um Deus que liberta, há um Deus que abre porta, há um Deus que faz tudo por nós. Para superar a ansiedade, primeiro a gente confiar em Deus, orar. Amém? É pensar em coisas boas, é trazer pensamentos bons para a nossa vida. Começa a partir de hoje a fazer isso. Eu tenho certeza que você vai começar a superar a ansiedade e vencer esse mal tão ruim que acaba nos levando a situações tão desagradáveis, tão assustadoras, tão terríveis. E você que às vezes acha que é frescura, não é frescura. Amém? Compartilha isso com alguém. Eu sei que ficou um pouco grande, mas eu precisava desse tempo inteiro para falar para vocês. Amém, querido? Então que a gente possa confiar em Deus, amados. Entregar, não dar ouvido às palavras negativas, às calúnias das pessoas. Aprenda a filtrar o que você ouve, o que vai para a sua mente. Amém? Aprenda a criar hábito de oração todos os dias na palavra, meditar, tirar aquele tempo com Deus. Aprenda a começar a praticar a palavra de Deus, a guardar a palavra, a confiar no Senhor. Amém? Primeiro é oração, segundo pensamento, terceiro é viver na palavra. Amém? A certeza do cuidado divino é importante para nos trazer tranquilidade e esperança, a fim de que vencermos a ansiedade e as preocupações exageradas. É como diz o Arnen, o Irsebe, com a paz de Deus para nos guardar e o Deus da paz para nos guiar, que motivos teremos para nos preocupar? Então, leva isso para a sua vida, para a sua vida cotidiana e venha glorificar a Deus, vencendo a ansiedade. Amém? Porque quando você orar, Deus vai te dar propósito, Deus vai te dar motivos para alegrar o seu coração. Você vai estar se enchendo de Deus e se esvaziando das preocupações. Já quero te agradecer, você que ficou aqui comigo até esse momento. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal. Então, a partir de hoje, vamos orar. Vamos ler a Bíblia, vamos praticar a palavra de Deus. Amém? Quando a ansiedade vem, a crise de ansiedade, dobra o joelho no chão. Amém? Começa a falar com Deus da sua maneira, entregar a Deus, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Amém? Eu quero terminar aqui orando pela tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresento cada um que vê esse vídeo, meu Pai, até esse momento. Alcance essa pessoa, dê força a ela para orar, dê força a ela para viver a palavra, dê força a ela, meu Pai, para ter pensamentos bons. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, alcance esta pessoa, trazendo pensamentos,
tranquilos, corretos, de boa fama, pensamentos amáveis, puros, meu Pai. E que esta pessoa possa vencer a ansiedade, meu Pai, nesse momento de pandemia, meu Pai, nesse momento terrível, meu Pai. E que esta pessoa seja um a menos naqueles classificados que são vencidos, que são cheios de ansiedade. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado nesse momento, em nome de Jesus. Seja abençoado e que Deus abençoe a sua vida de uma forma gloriosa. Amém? Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.